Ela fez faculdade de Direito, mas uma viagem logo após se formar acabou fazendo ela descobrir uma grande paixão por ser professora de inglês. Há exatos 15 anos, ela vem empreendendo e quebrando paradigmas em relação ao que se pensa sobre aprender uma língua estrangeira para adultos, jovens e crianças. A nossa convidada de hoje no Educação do Futuro é a empreendedora educacional, educadora e também pesquisadora Valéria Serrão. Valéria, muito obrigado. Obrigada, super prazer ter você aqui. O meu também. Valéria, eu costumo às vezes conversar com amigos, colegas, famílias e eu percebo que pessoas que têm filhos ali que estão na primeira infância ou que estão começando a se desenvolver, principalmente entre 3 a 6 anos de idade, têm uma percepção de que é prejudicial para a criança aprender uma língua estrangeira ou aprender inglês nessa fase da vida, né? Com 3 anos, 4 anos de idade, as famílias falam, poxa, mas a criança ainda nem aprendeu a ler e escrever em português, ela já vai começar a aprender inglês. E aí a pergunta que eu queria te fazer é, isso procede? Ou essa visão ela é um mito sobre a aprendizagem de uma segunda língua? Minha visão é um mito, né? Não se confirma, mas eu acredito que as pessoas pensam assim porque elas têm uma visão de que aprender inglês tem que ser uma coisa escolarizada, uma coisa com carteira, lápis, sentado, num ambiente totalmente escolarizado. Então, como ensinar inglês para crianças? Uma crueldade. E, na verdade, eu imagino que as pessoas acreditem nisso, porque por muitos anos no nosso país, né, ensinou-se inglês focado no ensino da língua pela língua, né, ensinando habilidades, competências linguísticas, e realmente no que tange a criança para você trabalhar dessa forma é muito limitado, mas já nos últimos 10 anos vários estudiosos do mundo inteiro trouxeram abordagens novas, conceitos novos. Então hoje você tem formas muito ricas de expor as crianças a uma outra língua, a língua inglesa, num ambiente escolar, né? E num ambiente não escolar também, quando a família domina o idioma. Mas a gente está falando aqui de ambiente escolar. Então, no ambiente escolar, o que se aconselha hoje é você expor a criança a conteúdos que façam parte do universo dela, vivências. Então, você pode fazer um lanchinho na escola em inglês, onde você vai apresentar para ela os alimentos em inglês. Ela pode brincar, correr, e enquanto o tutor, o professor a orienta, jump, run, né? E ela vai vivendo, brincando, existindo e sendo exposta à língua inglesa. Então, é um mito porque as pessoas muitas vezes desconhecem maneiras de ensinar inglês para a criança, né? De expor a criança à língua estrangeira. Eu tenho alguns conhecidos que tomaram a decisão de oferecer aos filhos a oportunidade de já aos 3, 4 anos de idade aprender inglês, mas que às vezes se apavoram um pouco quando observam a criança misturando os 2 idiomas numa mesma frase. É para se apavorar ou isso é parte do processo? Não, isso é totalmente parte do processo. Isso é muito saudável, né? A criança pequena, se ela é exposta ao código estrangeiro, ao mesmo tempo que ela está decodificando o mundo, ela está decodificando ele em 2 línguas. Então, ela está sendo exposta à língua materna e, ao mesmo tempo, a essa outra língua que está sendo apresentada para ela. Então, ela transita nessas 2 línguas. E isso é muito bacana. Isso mostra que ela tem uma percepção linguística variada. Isso vai proporcionar que ela seja uma criança mais diversa, mais antenada. Ela vai entender que ela pode se colocar no mundo com 2 códigos, né? Ela começa a identificar desde pequena, mas peraí, essa língua, fala inglês comigo, não fala inglês comigo, fala português. Então ela vai identificando desde pequenininha que tem 2 formas dela se apresentar no mundo, né? A gente, através da linguagem, que a gente vai se humanizando, desde quando a gente nasce, a mãe vai falando com a gente a língua materna, né? O português no nosso caso. Então, quando a criança é exposta a um outro código linguístico num ambiente escolar,
ela vai descobrindo nas mãos daquele educador ali que tem que ser alguém que conheça a infância, que goste de criança, que consiga interagir com elas com leveza, que consiga expô-las a vivências. O ambiente precisa ser rico, precisa ter brinquedos, precisa ter espaço de preferência. Se tiver natureza, melhor ainda. Se tiver momentos de refeição, porque refeição é muito significativo para a criança, é algo que ela vive, todos nós vivemos no dia a dia. Quantas coisas a gente não pode ensinar para uma criança no momento de alimentação, cores, formas, cheiros, sabores, expressões, né? Então aquilo torna bem significativo para ela. Quando você diz isso, eu fico com a sensação de que talvez aprender a gramática seja secundário no processo. É isso? Sim, é secundário. Na verdade, a gramática, a criança ela não aprende dessa maneira formal e ela nem deve ser exposta porque ela não conhece isso nem na língua materna. Existe o tempo certo para essa introdução chegar. Na minha experiência, ela chega dos 11 anos em diante, gradativamente, porque a criança já tem essa noção na língua materna, mas como que eu vejo acontecer na minha experiência? A criança já sabe como a língua funciona se ela é exposta desde pequena. É igual a gente aprender português, não é assim? A gente aprende português vivendo, falando, sim. No nosso ambiente familiar. Sim. E só depois no ambiente escolar, anos depois, que a gente vai ser exposto à gramática, a partir dos 11 anos de idade. Então, o processo de ensinar, o processo moderno hoje, né, de se ensinar, de se expor uma criança ao inglês ou a qualquer outro idioma, né, que se queira, é esse de... a gramática ela vem depois, você dá um enfoque primeiro na comunicabilidade. Perfeito. Você dá enfoque na comunicabilidade, não na língua pela língua. Toda essa tua fala, ela me traz uma ideia de contraste, né? Eu, trazendo a minha experiência como estudante de inglês, desde os 10 anos de idade, frequentei curso de inglês. E a experiência do curso de inglês é uma experiência que você tem o livro, você tem o método, você tem a aula, a repetição, a reprodução, o processo, e de repente você está aqui me falando sobre natureza, sobre se alimentar, sobre entender o contexto da criança. E hoje a gente observa no Brasil uma explosão de escolas bilíngues, né? Na sua opinião, como é que deveria funcionar uma verdadeira escola bilíngue? Na minha opinião, a escola inteira bilíngue, ela deveria respirar esse bilíngue, né? Assim, mesmo que o corpo de colaboradores dessa escola, digamos assim, não domine os dois códigos, né? Mas a escola inteira deve respirar isso para envolver a criança, os aprendizes nos dois idiomas, com a sinalização, com toda a comunicação, né? Esses colaboradores terem a oportunidade de serem expostos também no dia a dia ao idioma, a escola respirar esse trânsito nos dois códigos, de forma visual, de forma auditiva. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que eu acho que pode interessar muito aos nossos espectadores aqui, e também funcionar como um pouco uma pergunta de fechamento, né, para essa nossa conversa. Se você tivesse que dar uma dica, um conselho para uma família, para um pai, para uma mãe, que querem fazer da melhor forma possível uma educação bilíngue para os seus filhos, qual seria o conselho mais importante que você daria? Abracem esse desejo acreditem que é possível que seu filho seja exposto a um outro idioma sem nenhum trauma. Pesquisem muito a proposta da escola que você está procurando, está interessado. Pesquisem bastante, procurem saber se é uma proposta lúdica, se é uma proposta de vivência, quem são esses profissionais, se eles entendem desse processo também do desenvolvimento da criança. Se esse lugar onde essa proposta vai acontecer, se ele tem espaço para vivências na língua, o menos escolarizado possível, melhor. O que eu chamo de escolarizado? Carteira, lápis, caderno, né? Muitos pais, ao longo da minha experiência, me perguntam assim, mas não tem dever, porque é como a gente foi criado, dever é treino.
a criança ela não vai ser exposta desse jeito, ela não precisa de dever. Ela precisa ser exposta, precisa vivenciar no outro idioma. Então, procurem propostas que proporcionem isso à criança, né? Que ela possa realmente viver e ser criança num ambiente bilíngue ou num ambiente de imersão na língua que você escolheu que ela seja exposta. Essa é a minha dica. Olha, Valéria, eu queria te dizer que sempre que a gente conversa, para mim é uma grande oportunidade de aprender e eu tenho certeza que hoje aqui para os nossos espectadores também. Eu acho que, pelo menos para mim, o aprendizado importante de hoje é como é fundamental que a gente saia fora do senso comum, né, quando a gente vai pensar a educação, porque às vezes o senso comum traz uma sensação de segurança, mas que ela não responde à realidade, né? Eu vivo isso, vivi muito uns anos atrás, mas acreditei, estudei muito, pesquisei muito. O importante também é a gente ter profissionais que acreditam e que querem fazer diferente, isso é fundamental, porque você querer fazer diferente e ficar no lugar... É muito mais fácil para um professor de línguas abrir um livro e vamos lá, o verbo to be, vou aqui no quadro, isso é muito fácil. Agora, você entrar no mundo da criança, você brincar, tirar o sapato, correr, pensar em que atividades você vai trazer para ela, como que você vai preparar um lanche naquela aula, que excursões vocês podem fazer para ela ser exposta à experiência que depois ela vai narrar na língua, ou fazer alguma redação, se ela já for maior, né? Uma criança mais velha, um adolescente. Isso é sair do lugar comum, isso é realmente proporcionar oportunidades ricas de exposição e de aprendizado, né? Como eu falei, e o que vai ficar para eles é a emoção, e aí a língua vai entrar, porque eles vão amar o momento de estar na exposição ao inglês, vão se identificar com aquilo, né? Então, perfeito. Muito obrigado. Foi um prazerzão ter você aqui. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.